Proposta que abre novo prazo para a repatriação de dinheiro será apresentada nos próximos dias e Comissão de Assuntos Econômicos volta a debater a PEC que limita os gastos públicos. Olá, você assiste agora às notícias do Senado nesta quinta-feira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que a repatriação de recursos poderia ter rendido bem mais do que o governo arrecadou. Segundo ele, muita gente não aderiu por dúvidas sobre as regras. Na semana que vem, Renan vai apresentar projeto reabrindo o prazo. A regularização de recursos não declarados no exterior deu um reforço de cerca de 51 bilhões de reais aos cofres do governo. O prazo terminou no último dia 31. O presidente do Senado disse que é necessário estender o programa. Se nós tivéssemos tido uma lei com mais segurança jurídica, certamente nós teríamos uma receita de mais de 100 bilhões de reais. Nós estamos apresentando para tramitar rapidamente no Senado uma proposta que reabre o prazo da repatriação a partir de 1º de fevereiro. Senadores da oposição concordam com a reabertura do prazo, desde que as restrições permaneçam. A primeira versão do programa excluiu políticos e parentes deles. Eu acho que se o projeto vier para ampliar, sem flexibilizar, não é, aquelas condições para que haja o repatriamento, eu acho que é possível se fazer, se for apenas uma questão de prazo. Integrantes da base do governo lembram que a reabertura do prazo é a última chance para quem não aderiu, pois o cerco internacional vai se fechar. A vantagem de fazer a repatriação é até os dados se tornarem transparentes dos acordos internacionais. Um deles é para março. Portanto, essa repatriação teria que estar valendo até março, porque no momento em que os dados forem abertos, né, quem está com recurso lá fora não vai mais fazer repatriação, vai ser multado, vai ser processado. Portanto, o incentivo para aderir ao programa é exatamente a condição de legalizar a situação antes da transparência dos dados e das ações que a pessoa que tem dinheiro lá fora irá sofrer. Foi promulgada a resolução que cria a instituição fiscal independente no âmbito do Senado Federal. O objetivo é acompanhar o desempenho fiscal e orçamentário do país. A iniciativa ainda será regulamentada pela comissão diretora. A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos foi discutida hoje em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. As consequências da PEC para as políticas sociais foi o principal tema do debate, em que não compareceram representantes do governo. Para a professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Esther Dweck, o crescimento no Brasil da dívida pública em relação ao produto interno bruto não se deu devido ao aumento de gastos públicos. Foram as despesas públicas que cresceram de forma descontrolada, que pioraram o resultado fiscal e aumentaram a dívida pública? Não, foi uma queda da arrecadação, e eu vou demonstrar aqui no dado. No caso da dívida, foi um aumento dos juros pagos, principalmente em 2015, que inclusive já está recuando esse ano o pagamento de juros. O presidente do Conselho Federal de Economia avalia que as medidas até poderiam ter efeito positivo sobre a produção, mas as consequências sociais seriam, na opinião dele, muito ruins. Na verdade, o propósito é reduzir os gastos, retirando direitos, né? E aqui é importante, quebrando os movimentos sindicais e sociais, não tenham dúvida disso, vai nessa linha, e garantir o NACO no orçamento para a classe dominante, para a burguesia. É isso que está em questão. Os senadores receberam do governo um documento em defesa da PEC, mas para Roberto Requião, os argumentos não são convincentes. Retomada do investimento privado como efeito da sua PEC. Outra ficção. Como eu, investidor, vou investir se a economia está numa depressão de cerca de 8% acumulados em 2 anos? A taxa de desemprego alcança quase 12% e a renda está em queda. Vou investir em produção e quem vai comprar? Na verdade, a confiança que se está construindo é exclusivamente para os especuladores financeiros,
que não dependem de demanda de produtos e serviços, mas da disposição do governo de pagar juros escorchantes sobre a dívida pública. Qual será o futuro de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos? Porque ele disse, não, vamos gastar só de acordo com a inflação. E, aliás, saúde e educação pode ter até um gasto maior, contanto que tire aonde? Em ciência e tecnologia, do Minha Casa Minha Vida, da cultura. A ideia era promover um debate com 2 convidados a favor e 2 contra a PEC. Mas os representantes da Fundação Getúlio Vargas e do Ministério da Fazenda não compareceram. Lamentar mais uma vez que o governo não tenha mandado representante. É a 4ª audiência pública que não vem ninguém do governo, seja do Ministério da Fazenda, da Casa Civil, do Ministério do Planejamento. Eu acho um equívoco isso. Porque se o governo quer aprovar essa matéria, tem que vir aqui explicar. E se tem tanta certeza de que ela é justa e correta, não deveria fugir do debate. Outras notícias a qualquer momento na programação e na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.